Depois de Sound of Metal virar O Som do Silêncio e Being the Ricardos virar Apresentando os Ricardos, Tender Bar é Bar Doce Lar. Eu queria muito conhecer a pessoa que faz os títulos em português da Amazon. Sendo justo, Bar Doce Lar até que ficou legalzinho, vai. The Tender Bar é um daqueles filmes que é planejado para ser um filme de premiação, mas acaba ficando meio que no meio do caminho, digamos assim. Então acaba virando uma adição de catálogo apenas. Era para ser um dos filmes fortes da Amazon, mas meio que não rolou, assim como aconteceu com o filme do George Clooney ano passado. Ano passado ele teve o filme da Netflix, O Céu da Meia-Noite, que também era pensado em um filme para o Oscar e tal. Conseguiu uma indicação técnica aqui, outra ali, mas nada perto do que se esperava. E eu sinto que a carreira do George Clooney, ela tem esses altos e baixos, ou melhor, ele parece que vai perdendo um pouco da própria visão nos últimos filmes dele, ou na última década, digamos assim, porque eu gosto muito dos primeiros filmes da carreira dele, então eu gosto de Confissões de uma Mente Perigosa, eu gosto de Tudo pelo Poder, e eu gosto muito de Boa Noite, Boa Sorte. Mas os filmes mais recentes dele, alguns são mais ou menos. Esse filme mesmo talvez seja até um dos melhores filmes recentes dele. Parece que ele não acha o seu próprio tom, não acha a sua própria cara. Então tem filmes, por exemplo, o Suburbicon, que o George Clooney parece que ele quer ser os irmãos Coen porque trabalhou muito com os irmãos Coen. O Céu da Meia-Noite já é um filme com uma pegada completamente diferente, aqui em The Tender Bar também é uma outra pegada. Então o George Clooney é muito difícil traçar uma linha mais autoral, então de dizer, como diretor ele tem essa visão, ele faz esse tipo de filme. No caso do George Clooney, tem algumas relações, até uma relação paterna algumas vezes e tal, mas não tem uma grande visão do George Clooney por todos os filmes dele. E em The Tender Bar o que a gente vai ter justamente o filme memória, então aquele personagem que olha para trás, olha para sua vida, olha para sua infância, olha para o seu amadurecimento. Em alguns momentos me lembrou até o Radio Days, né, A Era do Rádio, se eu não me engano em português, filme do Woody Allen, até pela relação da infância e do rádio, e também me lembrou um pouco um filme bem mais recente, que é A Mão de Deus, justamente por ter essa visão das memórias, de você olhar para trás e olhar aquilo que moldou a personalidade do protagonista. Então, no caso de A Mão de Deus, a gente vai ver tudo acontecendo em um período de tempo, aqui a gente vai ver em 2 períodos de tempo, por mais que os filmes em si, as propostas sejam bem diferentes, a gente tem meio que esse fio narrativo de você olhar para o passado e ver aqueles momentos, aquelas ideias, aquilo que moldou a personalidade. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, a figura do tio, interpretado pelo Ben Affleck, que é uma das melhores atuações para mim da carreira do Ben Affleck. Eu não sou grande fã dele como ator, mas aqui ele está muito bem e o personagem dele segura muitas das cenas do filme. A gente vai ter a presença do bar, que está também no título, tanto em português quanto em inglês, e também o carro, entre muitos outros momentos. Então é um filme que funciona em momentos, não funciona tanto num todo. Então tem muito aquele lance de não ter muito uma coerência, não ter algo que puxe a narrativa e que crie muitas consequências. Então a gente vai ter quase que causas e consequências imediatas durante praticamente todo o filme. Aparece o pai, ele tá esperando o pai, de repente aparece o pai, a gente vê como é o pai, pronto, aquilo tá resolvido, vai voltar lá na frente, mas se resolve por muito tempo. Ou aparece uma situação com a mãe, pronto, em seguida essa situação é resolvida. Então a gente vai tendo esses pequenos momentozinhos que tentam formar um quebra-cabeça, mas por mais que alguns desses momentos sejam muito gostosos de acompanhar, não é um quebra-cabeça que fica unificado, digamos assim. Então é quase como se fosse um quebra-cabeça de várias peças soltas, algumas que se ligam, mas no geral
todas não se ligam. Só que justamente pelo George Clooney conseguir filmar bem esses momentos, captar muito, por conta até das atuações aqui, o Ty Sheridan é um ator que eu gosto muito, o próprio Christopher Lloyd não aparece tanto, mas quando aparece ele tem alguns bons momentos, então o George Clooney ele consegue captar esses momentos, captar alguns diálogos relevantes, principalmente quando envolve a figura do tio interpretado pelo Ben Affleck, consegue captar alguns sorrisos, alguns olhares, que cria um pouco essa conexão entre os personagens e essa conexão com o público, e acho que é isso que sustenta todo o filme. A gente sente uma vontade, pelo menos eu senti uma vontade, de acompanhar esse personagem pelos esses momentos que eu vi da infância dele. Então é um personagem que eu queria ver aonde ia dar, por mais que eu já soubesse aonde ia dar, porque o filme ele é bem previsível, ele segue uma estrutura pronta, ele não tenta fazer nada de muito diferente, além dessa visão das memórias que vão seguindo, a gente já sabe mais ou menos aonde vai dar. Nesse sentido, eu falei até mais cedo de A Mão de Deus. A Mão de Deus é um filme que se você goste ou não, é um filme que propõe algo diferente, que propõe algumas rupturas. Então, em A Mão de Deus, em determinado momento vai acontecer alguma coisa inesperada que vai mudar completamente o filme. Aqui em The Tender Bar, né, em Bar Docilar, ele segue uma estrutura batidinha de, por exemplo, começo de relacionamento, final de relacionamento, tentativa de continuar esse relacionamento, esse tipo de coisa que a gente vai sentindo aonde o filme vai nos levar, muito antes dele nos levar até lá. Então fica aí um pouco de onde o filme foi me perdendo. É um filme que, até na forma como as cenas são decupadas aqui pelo George Clooney, é tudo muito convencional demais, é tudo muito seguro demais. Então o George Clooney parece que depois de alguns fracassos recentes, ele vem para um filme que ele não se arrisca. Ele tenta entregar, e até consegue, como eu disse em muitos momentos, entregar esse lado mais otimista, esse lado mais gostosinho, um filme que é gostoso de acompanhar a jornada desse personagem e a relação dele com outros personagens, cria alguns bons momentos de humor, até algumas piadas mais sutis ou piadas que não são escritas como piadas, mas gera momentos engraçados. Mas quando ele tenta costurar esse todo, é um filme que se perde em algumas partes, justamente por a gente já saber para onde ele está levando a gente já saber que não vai ter uma grande ruptura ali, então se torna algo muito previsível. Nem sempre a previsibilidade é um problema num filme, mas aqui acabou sendo um pouco para mim. Só que ao mesmo tempo, quando o George Clooney ele tenta criar algo diferente, algumas rupturas na direção, para mim soa muito deslocado. Tem algo que ele faz bastante em alguns momentos do filme, depois ele abandona completamente, que é de repente dar um zoom na cara de um personagem que está mais distante. Algo que separadamente não seria um problema, os filmes principalmente ali dos anos 70 em Hollywood faziam muito isso, esse zoom, mas aqui no filme soa algo meio deslocado, então a gente está com uma decupagem super convencional, filmando um plano contra plano, ou filmando o professor mais de perto, os alunos, o professor, os alunos, de repente a câmera está no professor e vem um zoom no protagonista do nada, sem muita função. Então parece que o George Clooney, até quando ele quer se arriscar aqui, ele acaba perdendo um pouco a mão, e aí ele volta imediatamente para o convencional, para o esperado, para essa estrutura pronta, para esse roteiro que a gente já sabe onde vai dar, com uma direção também que não propõe nada de novo. Até a paleta aqui escolhida, essa paleta mais amarelada, que é muito usada em flashbacks, ou era muito usada em flashbacks, para dar esse tom mais aconchegante do passado, as memórias que estão sendo escritas. Não é um filme que chegou a me incomodar, não é um daqueles filmes que eu falei, não quero mais assistir. É, como eu disse, uma jornada até gostosinha de se acompanhar, mas que funciona muito mais por momentos do que pelo todo. Então comente aqui embaixo o que você achou de The Tender Bar, se você gostou ou não, se você sentiu um filme cansativo, se não te incomoda esse fato dele ser meio genérico, e o que você acha do George Clooney como diretor e como ator. Eu confesso que eu gostava bastante dele como diretor, mas no momento eu sou muito mais George Clooney como ator. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!